Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar da nova série de vídeos Baú de Relíquias da Doutor E. No Baú de Relíquias, nós apresentaremos alguns vídeos antigos da Doutor E, sobre assuntos como, por exemplo, imobilizadores de partida, eletrônica básica, airbag e veículos flexíveis. Essa série ela é indicada para quem está começando na área da reparação, para quem deseja começar na eletrônica embarcada. Mas se você já é reparador profissional, não deixe de fazer o test drive da Enciclopédia Doutor E para conhecer esse nosso serviço. Clica no link aqui abaixo, preencha o formulário que um de nossos consultores vai entrar em contato com você para tirar todas as suas dúvidas sobre esse serviço. Até o próximo vídeo, pessoal! Aplicações práticas na reparação automotiva com o Walter Ravagnani, o Valtinho. Boa noite, Valtinho. Boa noite, tudo bem? Prazer ter você aqui de novo com a gente. Pois é, pessoal, vamos começar então a aula de hoje, né? O objetivo dessa aula é fazer um paralelo entre os principais equipamentos de diagnóstico que existem, né? Que hoje em dia a gente tem aí na oficina, né? A gente tem o scanner automotivo, né? Então vamos ver qual a aplicação desse equipamento, né? E quais são as limitações, né, dos equipamentos diagnósticos, né? Nós vamos falar também do analisador de polaridade, certo? Que são equipamentos utilizados para fazer testes elétricos, né, de componentes eletrônicos na oficina. Vamos falar do multímetro, certo? E nós vamos falar do osciloscópio automotivo, né? Estou com o meu osciloscópio aqui, ó, tá? Vamos falar do osciloscópio automotivo e também de um componente que toda oficina tem, né? Não adianta mentir que não tem, que a gente sabe que escondidinho tem um ali, né? Que é a lâmpada de teste, né, tá? Então nós vamos falar da lâmpada de teste. Por exemplo, aqui nós temos um componente, né, um equipamento, dá para se dizer, que acho que não custa R$1 para montar um desse aqui, né? Qual é a aplicação? Será que isso pode ser usado na oficina? Será que se pode fazer reparos em sistemas eletrônicos, com unidades de comando, né, rede CAN, essas coisas assim, com lâmpada de teste? É isso que nós vamos querer fazer esse paralelo aqui, para comparar, né, qual a aplicação de cada uma dessas ferramentas e aonde é que o uso delas é recomendado, né, e quais são as limitações, porque às vezes o reparador está efetuando o teste com um determinado equipamento e faz as medições e não consegue detectar o defeito, né, e depois descobre que o componente estava com defeito. Aí ele começa a pensar, pô, testar não adianta, o negócio é trocar, porque eu testei e o teste deu certo e o componente estava estragado. Então, na verdade, pessoal, os testes são sempre conclusivos. O que a gente observa no dia a dia é que, normalmente, o método utilizado ou o equipamento não está certo, ele está com a aplicação errada. Tá? Então, a gente vai tentar rapidamente, né, fazer um pequeno paralelo desses componentes e vamos ver, o tempo é restrito, né, pessoal? Vamos ver se a gente vai conseguir, né, falar de todos um pouquinho, né, pessoal? Então, para eu inserir o assunto, a primeira coisa que eu preciso é lançar um conceito, né, que a maioria do pessoal conhece, tá? Que seria o conceito de tensão elétrica, né? Voltagem, porque a tensão elétrica é uma grandeza que a unidade de medida dela é o volt, né? No dia a dia o pessoal costuma chamar de voltagem, né? Tá? É o método usual, né? Não é o mais bonito, mas é o usual, né? Na prática o pessoal chama tensão elétrica de voltagem. O que seria uma tensão elétrica, né? Olha, a tensão elétrica, o que a gente costuma utilizar, uma analogia que fica bem fácil de entender, né? Porque tensão elétrica é uma grandeza elétrica, né? E nós não estamos acostumados a lidar com grandezas elétricas, a gente está mais habituado com grandezas mecânicas, né? O que é uma pressão, o que é uma vazão, né? Isso a gente sabe, né? A gente consegue sentir, né, o que é. Agora, o que é uma tensão, né? Então, uma analogia que sempre se usa, que a tensão elétrica, se o fio, né, o fio está para o cano, né, assim como a corrente elétrica está para a água que está passando dentro do cano, que seria a vazão, e a tensão seria a pressão da água dentro do cano, né? Então, tensão elétrica é como se fosse a pressão, né, da corrente, né? Lógico que isso é uma analogia para se entender. Mas por que eu estou falando de tensão elétrica, né? Eu não quero falar dos equipamentos. Sim, mas a tensão elétrica, existem diversas grandezas, né, pessoal, que um equipamento diagnóstico mede. Por exemplo, se você pegar um multímetro automotivo, quer ver aqui na minha câmera de documentos, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho.
Na minha câmera de documentos aqui eu tenho o multímetro automotivo, né? Olha só, no cursor dele aqui, se a gente olhar, nós temos várias grandezas, né? Nós temos várias grandezas que o multímetro mede. Por exemplo, esse V aqui, né, de volt, né, seria a tensão de corrente alternada. Né? Tem o V e tem tipo, uma senoide, né, uma ondinha aqui. Então aqui é onde eu meço tensão de corrente alternada, aqui é onde eu meço tensão de corrente contínua ou pulsada, aqui é onde eu meço resistência elétrica, né? Aqui eu tenho a frequência, certo? Tem esse DUT aqui, DUT Cycle, seria o ciclo de trabalho. Um multímetro automotivo, pessoal, ele mede um monte de coisas, né? Milissegundos, que seria o tempo de injeção, tem um monte de grandezas que o multímetro mede, né? Mas no dia a dia, né, pessoal, a gente observa que de todas essas grandezas que um multímetro automotivo mede, o que o reparador realmente precisa conhecer? Se for para ele conhecer uma só, qual que ele tem que conhecer e saber usar e saber medir? Seria a tensão elétrica. A tensão elétrica é indispensável, ele tem que saber medir. Se ele não sabe medir, realmente ele faz N diagnósticos equivocados, porque é o seguinte, por mais que o equipamento diagnóstico, o scanner, seja eficiente, seja uma ferramenta útil na oficina, ele tem limitações, né? Todos os equipamentos diagnósticos, scanners, eles têm limitações, porque eles fornecem o que o módulo, que o sistema permite, e às vezes o defeito está além disso. Então você, eu sou um reparador automotivo, aqui que você tem scanner automotivo? Tem, sei usar bem. Você sabe usar multímetro? Não sei. Então é uma pena, você é um trocador de peça, você é. Se você não sabe usar multímetro, você é um belo de um trocador de peça, porque o reparador automotivo moderno, ele tem que saber usar as ferramentas, multímetro, saber interpretar um esquema elétrico. Então, uma das grandezas que realmente ele tem que saber medir é a tensão elétrica, tá? Como é que a gente mede a tensão elétrica, né, pessoal? Existem dois tipos básicos de tensão, que a gente teria a tensão de corrente contínua e a tensão de corrente alternada, né? Para mostrar mais ou menos o que é isso, né? Vou pegar o meu osciloscópio aqui, ó. Tá? Só um minuto, aqui na minha câmera de documentos, né? Parece um brinquedo, hein, Walter? Isso aqui é um brinquedo, né? Depois que você aprende a usar, isso aqui é uma maravilha, né? Então, aqui na minha câmera de documentos, exemplificando, né, o que seria a tensão, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Bom, ali, tá vendo aquela linha que está surgindo ali no meu osciloscópio? Aquilo ali é uma linha, né, que está me mostrando o gráfico, né, a curva da tensão, tá? Então, olha só, aqui é o tempo, né, a linha do tempo. Com o tempo, com o passar do tempo, ela não muda, ela é uma tensão de corrente contínua. Tá? Esse exemplo que eu dei aqui, tá? Ela está sempre positiva e sempre com o mesmo valor. Tá? Então, por exemplo, se eu for medir uma tensão de bateria, quais são os dispositivos que fornecem tensão de corrente contínua? Você pegar uma bateria, né, bateria e pilha normalmente, ela tem ali 12 volts, 12, né, com pequenas oscilações, né, mas ela, normalmente, né, no intervalo de tempo pequeno, ela é contínua, ela praticamente não varia. Isso seria uma tensão de corrente contínua. Pega uma pilha de 1,5 volts, 1,5 volts, sempre, tá? Então essa tensão não varia. Então essa é uma tensão de corrente contínua. Nos sistemas automotivos, pessoal, os sensores, atuadores, a maioria deles trabalham com sinais de tensão de corrente contínua. Por isso que isso é fundamental. Como é que se testa um sensor de oxigênio? Uma sonda lambda. Você mede o sinal que ela informa para o módulo. E como é que se mede esse sinal? Em tensão de corrente contínua. Como é que se testa um sensor de pressão do turbo? O sensor de pressão do turbo conversa com a central e emite um sinal para ela, emite um sinal para ele. E esse bate-papo entre central e sensor, como é que ele é feito? Bom, a nível de tensão. O módulo manda uma tensão para o sensor devolve uma tensão para o módulo. Então a gente costuma ilustrar que o sensor conversa com a unidade de comando e a linguagem utilizada é o volt. Tá? A maioria dos componentes, eles trabalham em tensão de corrente contínua, certo? Então é muito importante eu aprender a medir tensão de corrente contínua. Então eu testo sensores de posição, de borboleta, pedal. Como é que se testa um acelerador eletrônico? Um teste complexo, difícil até de explicar no tempo restrito que a gente tem aqui, mas é basicamente medindo tensão de corrente contínua, certo? A maioria dos sensores e atuadores, pessoal, a gente mede os sinais dele
em tensão de corrente contínua. Então essa função ela é fundamental. Eu tenho outra também, voltando aqui na minha câmera de documentos, né, pessoal? Eu tenho também a tensão de corrente alternada, né? Só para mostrar o que é, né? Certo. Estou pegando um exemplo pronto aqui, ó. Esse meu gráfico aqui, pessoal, só para ilustrar, tá? Eu tenho aqui nessa linha que eu estou passando aqui, seria o zero do gráfico, tá? Então, ó, essa é uma tensão de corrente alternada, porque ela oscila entre valores positivos e negativos, tá? Aqui essa tensão ela tem uma forma senoidal, né? Isso aqui é a função matemática seno, né? Ela tem um gráfico parecido com esse aqui, né? Tá? Então a gente costuma dizer que isso aqui é uma senoide, né? Então essa senoide aqui oscilando entre valores positivos e negativos, tá? Isso aqui caracteriza uma tensão de corrente alternada. Tá? Na reparação automotiva, pessoal, que componentes emitem sinais de tensão de corrente alternada, pessoal? Muito poucos, tá? Você tem os sensores, corrente alternada seria só o sensor de rotação indutivo ou magnético, também conhecido como sensor magnético, né? Aqueles sensores indutivos que não requerem alimentação para funcionar, né? Esses trabalham em tensão de corrente alternada e basicamente o sensor de detonação, né? Que quando excitado ele emite uma tensão de corrente alternada, tá? Então a maioria dos componentes trabalham em tensão de corrente contínua e alguns trabalham em tensão de corrente alternada. E saber utilizar o multímetro para medir isso, pessoal, é fundamental, certo? Tá? Infelizmente, no nosso tempo, eu estou partindo do princípio, tá, pessoal, que todo mundo sabe usar multímetro. Eu não vou entrar, né, nesse detalhe porque não dá tempo, né? E o meu objetivo, na verdade, é comparar, né, a limitação dos equipamentos, multímetro, osciloscópio, essas coisas assim. Outro tipo de tensão que eu tenho, pessoal, só para iniciar a nossa aula aqui, eu tenho a tensão de corrente contínua, só que apresentada, tá, de outra forma. Quer ver? Olha só. Isso aqui é muito comum em sistemas automotivos também, pessoal. Olha só. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um sinal, pessoal. Esse sinal que aparece na minha câmera de documentos aqui, isso aqui é um sinal de controle de bobina, tá? Isso aqui seria o negativo, seria como se fosse o sinal se fosse um carro antigo, né? O sinal do platinado. Toda vez que o platinado abre e fecha, então aqui o platinado está aberto, né? Aqui, ó. Aqui o platinado fechou, ele aterrou o circuito, certo? Abriu de novo, opa. Então aqui, isso aqui seria o pulso de controle, né, do primário da bobina de ignição, tá? De um veículo com ignição estática. Então, aqui eu tenho um sinal, né, de tensão de corrente contínua, só que ele tem uma descontinuidade aqui, né? Então a gente costuma dizer que é uma tensão de corrente contínua pulsada, né? Dando outro exemplo de tensão de corrente contínua pulsada, que é um sensor bem conhecido do pessoal, por exemplo, um sensor Hall, né? Quer ver? Olha só, ele emite também um sinal de tensão de corrente, deixa eu ver, até um Hall aqui, ó. Olha só, um sensor Hall. Então aqui, esse é um sensor de fase do tipo Hall, né? Então o pulso dele é um pulso, ó, tá, contínuo, tá? Mas com pequenas interrupções, né? Então, na verdade, esse é um pulso de onda quadrada, né? Que se costuma dizer, né, na linguagem técnica, né? Então eu tenho esse pulso de onda quadrada, é uma tensão de corrente contínua, só que pulsada, ela em alguns momentos ela tem uma descontinuidade, né? Então, basicamente, pessoal, os três tipos de tensão que eu vou medir nos sensores e atuadores que tem tudo quanto é sistema eletrônico, seria a tensão de corrente contínua, tensão de corrente alternada e a tensão de corrente contínua, só que pulsada. Então, o primeiro exemplo, né? Um exemplo, um sensor que trabalhe com tensão de corrente contínua, né? Por exemplo, sensor de posição de borboleta, né? Certo? A alimentação de um módulo de comando, por exemplo, a alimentação da unidade de comando, tensão de corrente contínua, certo? Então, pessoal, a tensão de corrente contínua é muito importante, mas o que eu uso para medir a tensão de corrente contínua? É aí que eu queria chegar. Bom, depende do que você vai fazer, certo? Por exemplo, suponha que essa tensão que eu queira medir seja a alimentação da unidade de comando eletrônico ou a alimentação de uma bomba elétrica de combustível, certo? Eu quero ver se está chegando a alimentação na bomba lá. O cliente ligou a chave e a bomba não funciona. Um defeito comum do dia a dia, né, pessoal? Tá, então, para medir a alimentação de uma bomba de combustível e a alimentação da unidade de comando, o que é melhor? É melhor, Walter, usar o multímetro? É melhor usar o analisador de polaridade?
É melhor usar uma lâmpada de teste? É melhor usar o osciloscópio? O que é melhor para medir uma alimentação de um módulo? Certo? O que é melhor para medir uma alimentação de um módulo? Não sei se alguém saberia me responder antes de eu responder aqui, né? Até, vamos ver se alguém se habilita aí. O que é melhor para medir uma alimentação do módulo, pessoal? Osciloscópio, multímetro, analisador de polaridade, lâmpada de teste ou o scanner mesmo? Vou medir com o scanner. O que é melhor? A resposta é multímetro. Multímetro é a melhor ferramenta para se medir, porque aí nós vamos ter a tensão visível na tela do multímetro. Tá certa a resposta? Bom, ela está parcialmente certa, né? A resposta é sim e não, tá? Depende de como ele medir, porque aí é que entram os detalhes da coisa, né, pessoal? Ó, na prática, o melhor, o mais prático para se medir é com lâmpada de teste, tá? Por quê? Agora eu vou explicar por quê. Bom, a lâmpada de teste é um equipamentozinho simples, né, que é feito, sabe do que é feito isso aqui, Wanda? É uma lâmpada Já com mais 2 baratinho? fios. É uma lâmpada. Isso é uma lâmpada do teu carro lá que todo eletricista conhece, né? Todo e mundo utiliza. aposta na tecnologia e não é nada disso? Porque isso aqui, na verdade, a ideia é uma sacada muito boa, né? Todo eletricista usa isso aqui. Walter, mas se eu usar uma lâmpada de teste, eu não posso, eventualmente, queimar um módulo de comando, porque a lâmpada de teste, ela tem um consumo de intensidade de corrente, tem uma potência alta. Isso não pode gerar o dano em algum módulo eletrônico, não pode acontecer isso. Eu sempre ouvi dizer que não se pode usar lâmpada de teste em sistemas eletrônicos, injeção eletrônica, freio ABS, essas coisas assim. Onde tem módulo eletrônico não pode usar lâmpada de teste. Bom, isso não é verdade não. Você pode usar. A lâmpada de teste ela é ideal, pessoal, para testes onde eu quero analisar a potência do sinal. Então, a unidade de comando, eu estou querendo analisar a alimentação. Então, eu quero analisar se aquele sinal tem potência. Ou seja, se está chegando a corrente necessária para a unidade de comando funcionar. Certo? Ou seja, eu quero ver se a unidade de comando está acendendo direito. Né? Porque eu posso ter uma falha, pessoal. Eu posso, por exemplo, a falta de alimentação na unidade de comando pode gerar a parada definitiva do veículo, não pega mais. E também pode gerar o pior, que seria uma falha. Qualquer falha no funcionamento do motor, por exemplo, no caso de injeção eletrônica, pode ser problema de alimentação da unidade de comando. E quando eu efetuo esse teste, eu tenho que ter certeza, olha, a alimentação da unidade de comando não é. Porque no diagnóstico de eletrônica embarcada, pessoal, às vezes a gente não sabe onde está o defeito. Mas os testes que nós efetuamos têm que ser conclusivos o suficiente para eu saber aonde ele não está. Então, testei a alimentação da unidade de comando. Olha, não é. Não é por quê? Não, porque eu usei um método conclusivo de teste e tenho certeza que não é. Então, para testar a alimentação de módulo, eu quero saber se a alimentação da unidade de comando está forte, está chegando com potência, se os aterramentos estão bons. Lâmpada de teste. Sabe por quê? Porque a lâmpada de teste, se a alimentação estiver boa, por exemplo, vou testar o fio 2 da unidade de comando, que é um positivo que vem direto da bateria. Coloco uma ponta da lâmpada de teste na massa, né? Uma ponta da lâmpada de teste na massa e a outra naquele fio 2. Se naquele fio tiver vindo a alimentação positiva que eu quero, a lâmpada de teste vai acender e vai acender com nitidez. Ela vai acender com sua potência máxima, certo? Então, normalmente, a gente até aconselha para esse tipo de teste, você usar uma lâmpada de 12 volts, né, se for veículo alimentado com 12 volts, né, e 21 watts. Porque uma lâmpada de 21 watts, ela consome uma intensidade de corrente de aproximadamente 2 amperes. 2 amperes é uma intensidade de corrente alta. Então, se a lâmpada de 21 watts acendeu com nitidez, o que significa? Significa que existe fluxo de cargas suficiente naquele fio, tem alimentação ali, entendeu? Então a lâmpada ela tem uma vantagem que além dela testar, ela testa a potência, tá? Só que a única ressalva que todo mundo deve estar pensando, mas não é bem assim. A única ressalva que você deve ter para usar a lâmpada de teste é que quando eu vou medir a alimentação de uma unidade de comando, eu tenho que desligar a unidade de comando. Então eu tirei a unidade de comando fora e eu vou medir só no chicote. Estou com o conector elétrico da unidade da mão, então eu meço nos terminais que eu quero, nos positivos aterrando a lâmpada e nos negativos colocando a outra extremidade da lâmpada no positivo da bateria e verificando se tem aterramento. Então a lâmpada de teste para alimentação de unidade de comando e alimentação de bomba é imbatível, principalmente uma lâmpada de 21 watts. Porque alguém pode estar se pensando, Walter, pois é, numa ocasião chegou um carro lá na minha oficina
que a bomba elétrica não funcionava. Isso era nítido, eu via, ligava a chave e a bomba não funcionava. Aí, num primeiro momento, eu peguei o meu multímetro, né, peguei o meu multímetro automotivo e fui medir essa alimentação da unidade da bomba. Eu sabia, falei, bom, ou é a bomba ou é a alimentação, a bomba não funciona. Então, para checar se está chegando positivo e negativo nos fios da bomba, eu fui lá com o meu multímetro. Bom, como a bomba trabalha com tensão de corrente contínua, eu selecionei o multímetro, né, só mostrando aqui na minha câmera de documentos, tensão de corrente contínua aqui, tá? E aí eu peguei e efetuei a medição, né? Como é que faz para medir, pessoal? Você seleciona a tensão de corrente contínua, coloca a ponta de teste preta no negativo e a vermelha no positivo. Preta na massa, vermelha no fio que você quer saber o nível de tensão. Certo, ótimo. E eu fiz isso, Walter. E quando eu liguei a chave, tá? Quando eu liguei a chave, eu botei o multímetro lá, botei em volts, VDC, tranquilo. Liguei a chave, quando eu ligava a chave, vinha 12,6 volts, que é exatamente a tensão da bateria. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Bom, se eu estou medindo direto nos fios da bomba, chega 12,6 volts, então a bomba está alimentada. Então ela tem que funcionar. Se ela não funciona, ela está queimada. Foi uma conclusão. Aí peguei e falei, não, essa bomba é nova que eu botei aqui, mas ela não funcionou. Eu botei uma nova lá, não funcionou. Traz outra bomba. Essa aqui deve ser de marca suspeita, pega outra. Botei uma outra bomba nova ali, liguei a chave, a bomba também não funcionou. Botei uma terceira, uma quarta, uma quinta. Quando eu estava na 17ª, eu falei, opa, será que não tem alguma coisa errada no meu teste? Peraí, deixa eu testar de novo. Desliguei o conector da bomba, coloquei os terminais do multímetro ali em volts, liguei a chave, veio 12,6. Falei, mas não pode. Qual é o enigma do negócio aqui? Pessoal, é o seguinte, é porque a medição de tensão elétrica, pessoal, aí que eu queria chegar, ela só é conclusiva. Isso é a primeira lei da medição de tensão elétrica, pessoal. Você nunca deve medir tensão de corrente contínua com o circuito aberto. Se eu quiser ver se está chegando tensão na bomba, eu tenho que estar com os fios ligados na bomba. Então eu teria que fazer o seguinte, ponta preta do multímetro na massa, fios ligados na bomba, ponta vermelha do multímetro no fio positivo. Liga a chave. Será que agora vem 12 volts? Porque quando eu ligo o circuito, eu forço a passagem de corrente. Porque existe um princípio básico da eletricidade, pessoal. A primeira pequena lei da física elétrica é a lei de Ohm, né? A lei de Ohm diz que voltagem é igual a intensidade de corrente vezes resistência. V é igual a R vezes I. O que significa isso? A primeira lei de Ohm, ela diz que só há queda de tensão se houver corrente passando no circuito. Quando eu desligo o chicote, não passa corrente. Então não há queda de tensão. Por que ele trocou bombas equivocadamente medindo a tensão elétrica? Porque, pelo seguinte, quando ele desligou o conector, o circuito está aberto, ele não está sendo forçado. Quando ele liga a chave, a tensão não cai, por quê? Porque não há passagem de corrente. Se ele ligasse na bomba e medisse a tensão com o conector ligado, ele perceberia que agora sim, agora não viria 12 volts, viria 3, 4 volts, por isso que a bomba não liga. Na verdade, o defeito está no chicote. Sei lá, talvez lá na caixa de fusíveis tenha um corta-corrente, alguma coisa que colocaram, e isso está interrompendo o circuito. Mas ele mediu tensão e mediu errado, porque ele mediu com o circuito aberto. Então nunca se deve medir tensão com o chicote desligado. Tensão é sempre com o chicote ligado. Comentando a resposta dele, na verdade eu posso medir a alimentação da unidade de comando em tensão de corrente contínua com o multímetro? Posso, mas não é o melhor método, porque você pode se equivocar nesse detalhe de medir com o chicote desligado. E medir com o chicote ligado não é prático. Pegar o multímetro ali na unidade de comando, a localização o acesso não é fácil, eu tenho que medir com o chicote ligado. Então não é bom, não é o melhor jeito. Não é o melhor jeito com o multímetro, por quê? Porque tem que ser feito com o multímetro conectado e isso faz com que a medição fique difícil, não fique prático. Com a lâmpada de teste, quando eu ligo a lâmpada e a lâmpada acende, pessoal, ela forçou o circuito a passagem de corrente. Se ela acendeu, veio corrente, veio tensão, veio tudo, entendeu? Então, para esse tipo de análise, pessoal, testes de alimentação de unidade de comando e bomba elétrica de combustível, lâmpada de teste é imbatível. É imbatível. Ah, mas o osciloscópio não seria melhor? Lógico que não, entendeu? Então, para esta aplicação, lâmpada de teste. Lembrando, pessoal, que eu não posso utilizar a lâmpada de teste com o chicote ligado. Isso eventualmente pode queimar o componente sim. Mas perceba que eu ressaltei
que é sempre com o chicote desligado. E todo mundo que trabalha na área e já tem experiência, talvez tenha vivenciado esse caso que eu falei, e sabe que lâmpada de teste para quando eu quero analisar potência é o melhor. Dá uma resumidinha para alguém, se alguém Então, não viu. a princípio, pessoal, para analisar a alimentação de unidade de comando e bomba elétrica de combustível, ou sei lá, bomba de recirculação de freio ABS, sei lá, qualquer componente que requer potência, tá? É melhor como? Desligando o conector e medindo com lâmpada. Então a lâmpada de teste para testes de potência, de análise de potência com o conector desligado é imbatível. Então seria, eu preciso ter isso na minha oficina? Sim. Excelente custo-benefício. Não, Walter, mas agora não é isso que eu quero analisar. Eu quero fazer análise de um componente, de um sensor, um atuador do sistema. Por exemplo, eu quero testar um sensor de posição de borboleta. Como é que seria o melhor jeito, pessoal, de eu analisar um potenciômetro? Sensor de posição de borboleta, sensor de pedal do acelerador. Qual é o melhor método, pessoal? Quem poderia me ajudar para eu medir a tensão, para eu testar um sensor como o sensor de posição de borboleta? Qual é o melhor método? Walter, a gente tem aqui uma participaçãozinha. Realmente o teste com a lâmpada é muito prático, mas quando falei multímetro, eu queria ressaltar que era justamente com a bomba ligada. Então, a medição de tensão é sempre com o circuito ligado, né? E a gente aconselha fazer nesse caso com lâmpada porque é mais prático. No dia a dia ali, né, é mais prático, né? Só complementando o pessoal aqui, os reparadores falaram que com o multímetro você consegue medir adequadamente o sensor da posição da borboleta. E tem que tomar o cuidado que colocar o multímetro em volta, para tomar cuidado para não queimar, para não prejudicar o sistema. Só retomando o que ele comentou, para que todos possam entender. Tá, então, a gente questionou agora um outro teste, né? O primeiro teste foi a alimentação de módulo e bomba, lâmpada de teste disparado. Bom, agora um teste de um sensor, como um sensor de posição de borboleta, por exemplo. O que seria melhor? Nosso amigo ele disse multímetro. Legal, vamos dar uma analisada. Bom, para medir esse sinal, né, só um detalhe, né, pessoal? Eu poderia medir o sinal do sensor de posição de borboleta com o multímetro, certo? Beleza. Eu poderia medir esse sinal do sensor de posição de borboleta com o scanner, porque o scanner ele me dá ali o parâmetro na tela, não dá? Então eu posso monitorar a posição da borboleta no scanner também. Então posso medir no scanner, posso medir no multímetro e também posso medir esse sinal com o meu amigo osciloscópio. Agora eis a questão, qual que é o melhor e por quê? Então vamos ver. Bom, pessoal, o sensor de posição de borboleta, né, pessoal, isso aqui, suponha que seja o cursor do sensor, né, isso aqui seja a pista resistiva do sensor, né, peraí, opa, tá, então olha aqui, quando eu acelero o carro, né, pessoal, o cursor, né, do sensor passa pela pista resistiva ali, né, ele passa pela pista, então borboleta fechada, meia abertura, borboleta aberta, então o cursor, existe um cursor, né, que desliza numa pista resistiva, em um potenciômetro. O defeito que normalmente costuma dar no dia a dia, pessoal, como essa pista esfrega, como o cursor esfrega no potenciômetro o dia inteiro ali, o condutor acelera o carro, esfregou um pouquinho, desacelerou, acelerou, desacelerou, acelerou. Então ele fica medindo ali, ele fica raspando, uma hora ele gasta. Então normalmente eu vou ter pequenos defeitos em alguns pontos dessa minha pista resistiva. Certo? Um desgastezinho aqui, por exemplo. Então, quando o condutor vier acelerando, de repente vai ter uma falha no veículo aqui nesse ponto. Isso seria um tipo de defeito, né, pessoal? Existem outras possibilidades também, que seriam defeitos mais simples, que em vez do sensor estar medindo borboleta fechada, ele deu um curto-circuito ali, um problema, e ele está medindo borboleta aberta com a borboleta fechada. Então, esse é mais fácil de diagnosticar. Mas o defeito mais difícil seria esse de pequenas falhas na pista resistiva. Tá, se eu fosse medir com o multímetro, né, pessoal, então, olhando aqui com o multímetro, eu teria que selecionar como é que eu mediria esse sinal com o multímetro. Eu teria que selecionar o multímetro em tensão de corrente contínua, ponta preta na massa do veículo e ponta vermelha no fio de sinal do sensor da borboleta. Aí eu viria, né, o sinal típico de sensor de borboleta seria meio volt com a borboleta fechada, 4 volts e meio com a borboleta aberta. Isso é um sinal típico, né, pessoal? Não estou dizendo que é esse em todos os sensores de posição de borboleta, mas é um sinal típico. Então, normalmente um sensor de borboleta dá meio volt com a borboleta fechada e 4,5 com a borboleta aberta. Beleza, quando eu colocar o meu multímetro ali, borboleta fechada, ele vai me apresentar ali na tela meio volt. Borboleta aberta, 4 volts e meio.
Só que, ó, quando eu abri a borboleta, o cursor lá dentro passou pela pista toda. Só que o meu problema, pessoal, é que eu tenho uma pequena falha no começo da pista. Então, quando eu efetuar essa medição com o multímetro, pessoal, um dos problemas do multímetro é que ele não vai conseguir pegar aquele defeito. Porque o multímetro, ele consegue medir a tensão, só que ele é lento para captar o sinal. Então, se você observasse, né, se você pegar ali na tua oficina, botar um multímetro medindo um sensor de borboleta, você vai ver que a borboleta está parada, meio volt, ele marca meio volt. Se você abrir a borboleta de uma vez, ele vai pular de meio para 4,5. Ué, e o 0,6, 0,7 ele não mostrou? Não, ele pula. Porque o multímetro, ele tem uma certa lentidão na captação do sinal, tá, pessoal? Se a gente comparasse velocidade de captação de sinal, pessoal, a gente pode dizer que o multímetro é pelo menos 100 vezes mais rápido do que o scanner automotivo, tá? O sistema te dá uma limitação. Nenhum scanner automotivo é mais rápido para captar um sinal do que um multímetro, nenhum, certo? Então o multímetro ele é pelo menos 100 vezes mais rápido do que o scanner automotivo. O pessoal percebe isso, que eu não sei se o pessoal já percebeu, você ali monitorando um sensor de borboleta, quer ver, bota lá o teu scanner automotivo no sensor de borboleta do Palio 1.616, que é tipicamente lentíssima a comunicação com o scanner. Você vai ver, se está com a borboleta fechada, ele está lá, borboleta fechada. Você abre e ele está lá, borboleta fechada. Faz 10 segundos que você abriu a borboleta, opa, borboleta aberta. Você acha que um equipamento com essa velocidade de captação de sinal pegaria aquela falhinha na pista aqui? Nunca, certo? Aí com o multímetro, ele é 100 vezes mais rápido. Bom, pessoal, até pegaria se você tivesse uma pequena manha, né, um pequeno detalhe no processo de medição. Você teria que vir com o multímetro e abrindo a borboleta bem lentamente e parando, ó, 0,5, 0,6, opa, para, 0,7, opa, para, vê, opa. Se você parar em cima do defeito, o multímetro vai ficar todo louco, assim, todo desorientado, né? Então, para você pegar um defeito de falha numa pista resistiva, por exemplo, com o multímetro, você tem que medir lentamente e vir prestando atenção na medição. Já com o osciloscópio, né, pessoal, que seria o ideal, né, o desejável, não obrigatório, né? Não é todo mundo que tem um osciloscópio, é um equipamento caro, né, pessoal? Certo? Então, por exemplo, eu vou mostrar o sinal aqui, ó, na minha câmera de documentos, de um sensor de posição de borboleta. Meu osciloscópio está mostrando ali. Deixa eu só esclarecer algumas coisas nesse gráfico. É assim, ó, esse aqui é o sinal, essa voltagem aqui. Porque um osciloscópio, pessoal, eu não expliquei isso com detalhes, né? Mas um osciloscópio, ele é um multímetro gráfico. Ele mostra a tensão em forma gráfica, tá? Então, olha só, aqui quando a borboleta está fechada, o meu osciloscópio me mostraria esse sinal. Aqui quando eu vou abrindo a borboleta totalmente aberta, e aqui fechando a borboleta. Então é o seguinte, para cada ponto da pista resistiva, o osciloscópio me desenha um ponto na tela. Se eu tiver, sabe aquela falhinha que eu falei que poderia ter na pista resistiva? O osciloscópio mostraria uma descontinuidade aqui. Essa reta teria um buraco nela, que é uma descontinuidade. Então o osciloscópio eu posso medir na velocidade que eu quiser, abro e fecho a borboleta rapidamente e ele vai me mostrar a falha. Então para defeitos, para oscilações de sinal muito rápidas, pessoal, oscilações de tensão muito rápidas, o osciloscópio é imbatível. Por exemplo, para testar uma pista resistiva de um sensor de posição de borboleta, certo? Para testar um sinal pulsado que varia muito rápido, para sinais que oscilam muito rápido, o osciloscópio é imbatível, porque o osciloscópio, comparando a sua velocidade de captação de sinal com o multímetro, ele é pelo menos centenas de vezes mais rápido do que o multímetro. Então ele é milhares de vezes mais rápido do que o scanner automotivo. Então nesse meu exemplo de que eu estou com dúvida no teste do sensor de posição de borboleta, pessoal, se a falha fosse na pista, com essa falhinha na pista, o scanner automotivo não pegaria, o multímetro pegaria se você medisse vagarosamente, certo? Viesse abrindo a borboleta lentamente, e o osciloscópio automotivo pegaria do jeito que você medisse. Pode medir rápido, pode medir lento, que ele ia pegar o defeito. Então, nesse caso de um sinal de sensor, o osciloscópio seria melhor, pessoal. Mas não que o multímetro não consiga cumprir a função. Ele consegue, desde que você saiba todos esses detalhes da medição e consiga efetuar a medição de modo conclusivo. Então, o nosso amigo disse que o multímetro era o ideal. Ele é mesmo, né, pessoal? Porque o multímetro é a realidade da oficina. São poucas
oficinas que têm osciloscópio automotivo. Então, com o multímetro é possível também, né, desde que utilizado da maneira correta, né? E com o osciloscópio, você conseguiria pegar o defeito de qualquer forma, porque qualquer pequena variação no sinal ele te mostra no gráfico, né? É lógico, pessoal, que usar o osciloscópio é um pouco mais difícil do que usar o multímetro. Eu recomendaria você adquirir um osciloscópio a partir do momento que o multímetro deixasse de ser uma coisa que fuja do trivial para você. A multímetro é trivial, sei usar, beleza, então talvez seja a hora do osciloscópio. E não quer dizer que você tem um osciloscópio você vai resolver problemas, porque você também tem que saber utilizar, né? Mas para muitas situações, né, essas, principalmente medição de sensores, um sensor de rotação, um monte de coisas, o osciloscópio é imbatível, como outros exemplos que eu vou dar daqui a pouco. Não, era só com relação à medição do sensor de posição da borboleta, eu ia ressaltar que a melhor forma de medir seria com o osciloscópio devido à facilidade de pegar a falha na pista, não é isso? Bom, então, ele comentou que realmente eles entendem que o osciloscópio é melhor para medir a maioria dos sensores. Por exemplo, pessoal, quer ver? Vamos ver um exemplo aqui de um sensor típico, né? Que o osciloscópio seria melhor na medição, quer ver? Por exemplo, é um sensor que a gente precisa testar quase todo dia aí na oficina, né? Vou falar de uma situação, esse aqui, pessoal, esse gráfico que eu estou mostrando, na verdade ele é o gráfico de um sensor de velocidade de roda de um veículo com freio ABS. Esses picos de tensão que aparecem aqui no meu gráfico são os dentezinhos da roda fônica, né? Todo mundo sabe, né, o que é uma roda fônica, né? Aquela roda dentada que é direcionada para os sensores de rotação indutivos, né? Então aqui, esse aqui seriam os dentes da roda fônica, né? Então, pessoal, se faltasse, suponha que, sei lá, o veículo levou uma pancada numa das rodas lá, e normalmente esses sensores ficam ali junto à homocinética ou no rolamento da roda e quebrou um pedaço da roda fônica. Então, com o osciloscópio, pessoal, eu conseguiria, porque eu teria inicialmente que conhecer as características do sinal, né? Eu conseguiria ver que tem um dos determinados picos de tensão aqui, ele não está aparecendo, ele está quebrado, então eu conseguiria ver uma falha na roda fônica com o osciloscópio. Além de eu ver a qualidade do sinal, eu consigo... O grande diferencial do osciloscópio, pessoal, que além de você visualizar que o sinal existe, você consegue visualizar qual é a qualidade do sinal, comparando o gráfico, entendeu? Por exemplo, um exemplo típico ali que eu já vi acontecer, existem alguns veículos, por exemplo, o Maré, que ele usa um rolamento de roda, que no rolamento da roda ali ele tem o sensor, ele tem uma espécie de ímã ali, né, tá? É um sensor... a roda fônica dele é uma espécie de ímã de geladeira ali. Ele tem um ímã no rolamento que o sensor de rotação da roda fica direcionado para ele. E na manutenção do veículo eles trocaram o rolamento ou quebraram aquele ímã que tem ali no rolamento da roda. E o que acontecia? A lâmpada do ABS ficava acesa, né? Certo? E o reparador não tinha scanner para ver qual era o problema, né, para direcionar para qual roda que era. Agora, e por isso que ele não conseguiu achar o defeito, né? Se ele tivesse um osciloscópio, pessoal, ele mediria o sinal e veria que a roda fônica não está lá no lugar ou até que está faltando um pedaço dela. Faltando um pedaço de uma roda fônica, por exemplo, pessoal, só o osciloscópio para detectar. Porque o multímetro, ele mede a média do sinal. Então, na média, o sinal estaria ok, porque ele só deu um probleminha, entendeu? Então, para esse tipo de aplicação, tem muitas aplicações que o osciloscópio é superior ao multímetro e ao scanner, né, pessoal? Lógico, né, pessoal? Não desmerecendo o scanner, né, pessoal? O scanner é uma excelente ferramenta, né? Só que tem as suas limitações, né? Certo? Então, ele é o início do diagnóstico é com o scanner. Mas se realmente a coisa complicar, a gente tem que saber usar multímetro, osciloscópio, lâmpada de teste, depende da aplicação. A dúvida é a seguinte, em relação ao meter digital e o analógico, em medições de sensor de posição de borboleta, eu faço várias medições com o meter analógico e eu acho ele mais adequado a se medir tensões em potenciômetro de borboleta. Existe o multímetro analógico e o digital, né? Então, esses multímetros digitais mais sofisticados, pessoal, ele tem aqui embaixo uma barrinha, que é uma barra que é conhecida como barra analógica. Então, naquele meu exemplo do sensor de borboleta, conforme eu fosse abrindo a borboleta, essa barra iria aumentando aqui, mostrando que a tensão está aumentando, né?
O nosso amigo está dizendo que ele gosta, ele acha que é bacana medir o sensor de borboleta com multímetro analógico, que tem ponteiro. Conforme eu vou abrindo a borboleta, o ponteiro vai mexendo. Qualquer defeitinho, o ponteiro oscila. É realmente, para aquela aplicação, ele tem razão, né? Para medir o potenciômetro, o multímetro analógico seria até mais interessante que um digital. Ou um digital com barra gráfica, também substituiria, né, essa questão do multímetro analógico. Porque a barra gráfica também, ela foi feita no digital para suprir essa função aí da barra analógica, né, do ponteiro do multímetro analógico, né, porque o multímetro analógico hoje em dia quase não se usa mais, porque sabe qual é a desvantagem do multímetro analógico? É porque ele é difícil, quando você quer medir por exemplo, eu quero ver um valor de 0,65 volts. Como eu tenho ponteiro, eu tenho o erro ali de paralaxe, né? Bonita essa palavra, né? Paralaxe. Bom para cachorro, né? Paralaxe. Então, olha só, paralaxe, se eu olhar da forma incorreta, né, eu posso enxergar errado, né? Então, eu tô achando, tá dando 0,70, não, é 0,60, não é 0... Então, para medições pontuais, né, onde eu quero saber um ponto, ele é desvantajoso, porque a gente usa menos, né? Não que não seja bom, né? Mas a maioria não usa, né? Mas para o que ele falou, para pegar o defeito na pista, seria ideal, porque ele tenta imitar o osciloscópio, né? Mas mesmo assim, pessoal, se for uma pequena falha, só o osciloscópio, entendeu? Tá. Agora falando de um outro tipo de sinal, né, já que a gente não tem nenhuma questão por enquanto, existe um outro tipo de sinal, pessoal, que seria um sinal pulsado, né? Sinal pulsado, que eu vou mostrar aqui na minha câmera de documentos, né? Tá? Aqui, esse osciloscópio, né, pessoal, ele é razoavelmente fácil de ser utilizado, porque ele tem os gráficos, né, comparativos todos prontos aqui, né? Tá? Tá, por exemplo, aqui eu tenho um sinal pulsado, né? Seria o controle do primário da bobina de ignição. Certo, pessoal? Como é que eu quero medir, né, um pulso, um sinal pulsado? Como é que eu meço, pessoal? Um sinal pulsado, onde é que a gente encontra isso? Sinal pulsado a gente encontra, por exemplo, em controle de bobina, né? Você quer ver ali se a unidade de comando está controlando a bobina de ignição. Você tem um pulso, né, que seria esse que eu mostrei na minha câmera de documentos agora há pouco. Então eu tenho o sinal pulsado de controle de bobina, controle de bico, acionamento de injetor de combustível, também tem um sinal pulsado. E tem vários outros sensores do tipo Hall, tem sinais pulsados também, né? Certo? Como é que eu meço? Qual é o melhor jeito, pessoal, de medir um sinal pulsado? Como é que eu posso... Não qual é o melhor jeito, né, pessoal? Só como é que eu posso medir um sinal pulsado? Como é que se mede? Por exemplo, o carro não pega, eu tenho que ver se tem pulso no injetor. Como é que eu posso medir esse pulso? Alguém poderia me responder? Vamos ver lá, pessoal. Bom, antes então de receber essa resposta, tem um pessoal da Acácia de Minas, Acácia Autopeças de Minas Gerais. Boa noite. Desses aparelhos que o Walter está falando aí, se todos eles precisam ser aferidos de tempos em tempos, né? E se tiver que ser aferido, de quanto em quanto tempo? Bom, pessoal, na verdade não existe essa aplicação na área automotiva, sabe por quê? Porque como os sensores são todos calibrados, né, pessoal, e a margem de erro ela é expressiva até, tá? Então, não há necessidade, porque não é um equipamento de laboratório, né? Em laboratório, por exemplo, eu vou medir um fio, né? Vou medir a resistência elétrica de um fio. Eu meço ali com um multímetro comum, ele dá 1 ohm, né? Ou dá 2, dá 3, 1 ohm, 2, 3 é praticamente a mesma pra gente, pequenas variações de sinal não são significativas na nossa aplicação. Eu vou medir um sinal de um sensor de posição de borboleta. Ele deu 0,50, 0,52, 55, tudo igual, entendeu? Erros de até 2, 3% são aceitáveis na nossa aplicação. Então, por isso que não requer nenhum tipo de aferição desse tipo de equipamento, tá, pessoal? Normalmente, quando ele dá algum problema, ele começa a medir totalmente errado, né? Então, no caso do multímetro, um método que o pessoal normalmente usa, vai lá na bateria e mede a tensão da bateria. Com a bateria carregada em vazio ali, normalmente dá 12,6, 12,5. Então a gente, deu mais ou menos 12,5, 12,6, ele está medindo aproximadamente de maneira correta. Agora, se eu pegar um sinal pontual, por exemplo, eu quero medir eu medi com o meu equipamento número 1 a posição do pedal do acelerador do veículo, deu 1,74 volts.
Se você pegar um outro equipamento, raramente vai dar 1,74, 1,73, 75, 78, só que pequenas variações não são significativas na nossa aplicação. Então, por isso, até quando eu vou comprar um multímetro, pessoal, isso aqui é um multímetro automático que mede tensão. Se você chegar na loja de eletrônica, quanto que custa? Você tem um multímetro que mede tensão e que é automático? Ele vai falar, eu tenho esses 5 aí. Esse primeiro custa R$100, o segundo 500, o terceiro 1.000 e o quarto 5.000. Sabe qual é a diferença? É a precisão, entendeu? Então, quanto mais preciso, aí mais caro, e esses muito precisos requerem esse tipo de aferição. Esses nossos que são os mais baratos, que tem uma margem de erro até acentuada, na prática não se usa aferir esse tipo de equipamento, né? O método de você medir um sinal punzante seria com osciloscópio, tanto o sensor de rotação como qualquer sinal punzante de bico, tudo ele seria osciloscópio, para esse caso. Possível compreender a sua questão. Eu acho que... Você pode participar de novo para que a gente possa entender o não sei áudio. se eu acho que eu entendi. Ele só fez um comentário, eu acho que ele fez um comentário dizendo que para medir um sensor de rotação indutivo ou Hall, o melhor é um osciloscópio. Foi isso que ele... E ele tem razão, é verdade. Então, respondendo a questão de ver questão de pulso, o mais indicado seria a caneta de polaridade. E outra questão que eu estou vendo que você está debatendo aí, Rob, geralmente o pessoal, quando vão vender questão de equipamentos, muitas vezes não estão sabendo instruir o próprio pessoal para qual equipamento que você está oferecendo. E geralmente o pessoal que eu conheço, entre aspas, eu não vou estar dizendo geralmente o pessoal, porque é o seguinte, tem muitos que não conhecem como equipamentos, como osciloscópio, multímetros digitais, analógicos, e outros como a própria caneta de polaridade que o pessoal quer medir atenção, Bueno. Então, a interação ali do nosso amigo, ele disse que para medir sinal pulsado, né, quero ver um pulso do injetor, ou quero ver o pulso de controle da bobina de ignição, né? Eu quero ver um pulso de um sensor de velocidade do tipo Hall, ou um sensor de rotação do tipo Hall. Normalmente a gente usa a canetinha de polaridade, né, que é esse equipamentozinho aqui bem simples, né? Eu vou mostrar ele aqui na câmera de documentos, né? Tá? É o seguinte, ela tem 3 LEDs normais, existem com 2 também, né, pessoal? Tem um LED amarelinho aqui, tá? Tem um LED vermelho e o LED verde. Então, quando você conecta ela em um fio neutro, né, tá? Ela acende o amarelo. Quando você conecta num positivo, ela acende o vermelho, e no negativo acende o verde. Então, a princípio, né, essa caneta serve para medir positivo, negativo, tá? Medir alimentação positiva. Por exemplo, eu posso usar uma caneta de polaridade para medir a alimentação de uma bomba de combustível de uma unidade de comando? Pessoal, não. Sabe por quê? Porque o analisador de polaridade, ele não é um equipamento para analisar potência. Ele é só para analisar sinal. Se eu quiser analisar a potência, seria lâmpada de teste. Como eu quero analisar sinal, eu quero ver se vem pulso naquele fio. Então eu conecto a canetinha de polaridade naquele fio e os LEDs piscam se eu tenho um sinal pulsado. Então é um dispositivo baratinho, né, que consegue realmente me ajudar a ver se está tendo pulso ou não. Por exemplo, o motor não pega, o que pode ser? Meu Deus, uma infinidade de coisas, né? Tá, mas será que é defeito eletrônico ou defeito mecânico? Não sei. Um jeito é pegar uma caneta de polaridade, bota ali no fio de controle do injetor, dá partida. Pulsou o injetor. Então se pulsou o injetor, o que significa? Significa que o módulo de comando do motor controlou o injetor. Então o módulo de comando do motor não está queimado. Então significa que o módulo de comando do motor sabe que o motor girou, porque ele pulsou o injetor. Então se ele sabe que o motor girou, o sensor de rotação está bom. Você vê o tanto de coisa que você consegue deduzir, né? Então o analisador de polaridade, ele serve para direcionar o diagnóstico, né? Entendeu? O veículo não pega, liga o scanner. Não sei, talvez o scanner não vai nem se comunicar. Eu coloquei no fio do injetor, nem pulsou. Opa, então o defeito está por aí. Por que o módulo não pulsa o controle do injetor? Será que esse módulo não está queimado? Será que ele não está sem alimentação? Então a gente consegue direcionar o diagnóstico. Então, para ver pulsos, sinais pulsados, o analisador de polaridade é um equipamento que no dia a dia é bastante usual e bastante aceitável, tá, pessoal? Então, em 99,999% das vezes ele vai ser eficiente. Walter,
Quem concorda aí com a colocação é justamente o Paulo Sérgio da Lapa Autopeças da Bahia, que diz que dá resposta ao sinal pulsado, dizendo: posso medir com a caneta de polaridade e com o osciloscópio. Exatamente. Então, o sinal pulsado eu posso medir com a caneta, que é o que todo mundo usa, né? Mas o ideal mesmo, né, que esse é o desejável, não obrigatório, né, pessoal, seria com o osciloscópio. Porque com o osciloscópio eu tenho um detalhe, que eu volto na minha câmera de documentos aqui, eu estou no pulso de controle da bobina, tá? Ele está me mostrando o gráfico ali, ó. O detalhe do osciloscópio, pessoal, que além de... que com a caneta de polaridade, eu só consigo analisar a existência do sinal. Eu sei se tem pulso ou não. Mas eu não consigo visualizar o sinal. Aqui está o pulso. Ó, por que a caneta de polaridade vai piscar? Positivo, negativo. Então acende o vermelho, acende o verde. Então conforme eu estou dando partida, ele fica pulsando, piscando positivo e negativo. Só que aqui no osciloscópio eu tenho uma vantagem. Além de eu saber que tem o pulso, eu consigo visualizar esse sinal. Porque não é raro acontecer, pessoal, tá? Desse sinal existir, mas está errado. Eu já peguei casos ali no dia a dia do nosso suporte técnico lá na empresa, de uma Kombi, né, que o pessoal tinha feito uma solda elétrica na caixa de direção dela, e depois da solda elétrica ela não pegou mais. Beleza, aí analisando a falha, né, pessoal, o pessoal foi lá ver, tá, a Kombi não pega, beleza. Então não pega, vamos ver se tem pressão de bomba. Analisou, tinha pressão de bomba. Liga a chave, a lâmpada do imobilizador apaga. Então não é imobilizador de partida. Da partida, tem pulso no injetor? Tem. Tem pulso na bobina? Tem. Ué, tem faísca, tem combustível, tem pressão de bomba. Qual é o defeito desse carro? Então criou-se um impasse, não dá para saber o que era. Só que entrando com o osciloscópio no fio de controle da bobina, pessoal, você percebia que tinha realmente um pulso positivo e negativo ali. Só que totalmente errado. A forma da onda totalmente equivocada. Com a caneta de polaridade eu colocava lá e eu conseguia ver pulso. Então nesse caso ela me enganou. Mas isso, pessoal, não é todo dia que acontece na oficina, né? Então normalmente quando dá algum problema no circuito de controle de um injetor, no circuito de controle de uma bobina, o pulso deixa de vir. O normal não é ele vir errado. O normal é ele deixar de existir, né? Então, por isso que normalmente o analisador de polaridade supre a necessidade de medir sinal pulsado, tá? Normalmente sim, tá? Mas o desejável seria ter um osciloscópio, porque aí você consegue ter certeza, né, pessoal? Então, o nosso amigo da Lapa ali tinha total razão, dá para medir com o osciloscópio e com o analisador de polaridade, né, pessoal? Bom, agora eu poderia medir esse sinal, pessoal, de sinal pulsado com a nossa amiga lâmpada de teste. Eu poderia medir esse pulso de controle com a lâmpada de teste. Deixa eu achar minha lâmpada aqui. Eu poderia, Walter, quer ver? Olha a minha ideia. Faço o seguinte, eu ligo a lâmpada no positivo da bateria, a outra eu espeto ali no fio de pulso de controle da bobina, né? E aí não vai pulsar, não vai ter pulso. Quando tiver pulso, a lâmpada vai piscar, ela vai dar umas piscadinhas, não pode ser com a lâmpada de teste também? Então alguém poderia me responder, pessoal, eu posso medir um pulso de controle de bobina ou de injetor usando lâmpada de teste? Eu, na minha opinião, não é adequado a medir não, o pulso com a lâmpada de polaridade. Ele diz não é adequado. Ele falou lâmpada de polaridade, né? Mas na verdade ele quis dizer lâmpada de teste, né? Porque a gente chama isso aqui de analisador de polaridade ou lâmpada de polaridade e aqui é a lâmpada de teste, né? Então ele com certeza quis dizer com relação à lâmpada de teste. Ele disse que não, na opinião dele, não é aconselhável. Na verdade, pessoal, não é aconselhável mesmo, né? Porque o grande problema do analisador de polaridade, da lâmpada de teste comparado com o analisador de polaridade é o seguinte: o analisador de polaridade, ele trabalha com LEDs, e LEDs consomem uma intensidade de corrente bem pequenininha. Quando eu espeto ou esse aqui no circuito, eu espeto no fio, na verdade eu estou injetando uma corrente nesse fio. Só que quando eu espeto o analisador de polaridade, como ele trabalha com miliamperes, 15, 20 miliamperes, certo? Eu injeto uma corrente muito pequenininha, certo? Então a possibilidade de eu danificar aquele circuito é mínima, certo? Na verdade nem existe, o analisador de polaridade nunca vai danificar um circuito de controle de bobina ou de injetor, porque ele não tem potência suficiente para isso, certo? Então ele trabalha com baixa potência. E até mesmo por esse motivo de trabalhar com baixa potência, que ele não serve para analisar circuito de alta potência. Então eu quero testar uma intensidade de alimentação de unidade de comando e bomba, não pode ser com analisador, porque ele não serve para isso.
Ele serve para analisar circuitos de baixa potência, onde eu não posso injetar grande corrente, então o analisador de polaridade seria o ideal. Agora a lâmpada de teste, por exemplo, aquela que eu aconselhei o pessoal a usar, de 12 volts e 21 watts, é uma lâmpada de alta corrente, que 2 amperes, que é o que ela... a minha lâmpada que eu estou sugerindo, uma de 21 watts, consome 2 amperes, ou seja, quando ela acende, passa 2 amperes pelo circuito dessa lâmpada. E o analisador de polaridade passa 15, 20 miliamperes, ou seja, uma intensidade de corrente bem menor, né? Então, se eu usasse a lâmpada, qual é o problema? Toda vez que essa lâmpada acender, eu estou injetando corrente no circuito. Só que esse circuito está ligado dentro da unidade de comando. Será que ele vai suportar aqueles 2 amperes que a lâmpada de teste está injetando no circuito? Não sei. Muito provavelmente não. Só testando para ver, né? Na prática você pode descobrir que não, né? Se você injetar, pode acontecer, pessoal, não é certo, né? De que o circuito não vai suportar e ele pode danificar, né? Vai deteriorar ali o transistor que controla, ele não vai suportar toda essa potência, certo? Então esse que é o problema, é muito arriscado fazer esse tipo de medição com lâmpada de teste. Ah, mas eu já fiz e não queimou. Beleza, deu sorte. Então a gente deve usar o método mais seguro e conclusivo. Então nesse caso eu não poderia usar a lâmpada de teste, não seria aconselhável, né? Então a gente abordou diversos equipamentos, né? Multímetro, osciloscópio, né? Certo? Osciloscópio, analisador de polaridade, certo? Lâmpada de teste e scanner automotivo, certo? Qual seria a grande sacada do scanner automotivo? Olha, o scanner automotivo é um equipamento indispensável na oficina, que ele agiliza o diagnóstico, certo? E ele direciona muito o diagnóstico, certo? É indispensável, existem algumas regulagens, né? Por exemplo, regular o CO do Uno EP, fazer alguns ajustes de marcha lenta, que você não consegue fazer sem equipamento diagnóstico. Então o scanner ele agiliza, né? E valoriza o trabalho na oficina. Então é muito importante você ter um equipamento diagnóstico. Só que ele tem limitações. Em alguns casos, né? Você vai ter que usar outro tipo de equipamento para ser bem sucedido no diagnóstico. Mas o scanner automotivo agiliza e facilita o diagnóstico, mas não resolve tudo por problemas técnicos mesmo, né? Não do equipamento, né? A lâmpada de teste, pessoal, ela seria ideal para eu analisar circuitos onde eu quero analisar potência. Eu quero testar a potência de um circuito, se está chegando boa corrente, boa carga. Então, principalmente a alimentação de módulos e de bomba de combustível, essas coisas. Lâmpada de teste ideal. Eu recomendaria uma lâmpada de 21 watts que tem um consumo bacana, certo? Lembrando, né, pessoal, ressaltando mais uma vez que quando se usa lâmpada, se desliga o componente analisado para não queimar nada, né? Certo? Analisa no chicote, certo? O analisador de polaridade, ele teria uma aplicação bem legal para eu medir principalmente pulsos elétricos. Eu quero ver se tem pulso de injetor, pulso de bobina de ignição, quero ver um pulso de um sensor Hall, analisador de polaridade. Então a grande vantagem do analisador de polaridade é que ele é um equipamento extremamente barato, né, e acessível, né, e muito fácil de usar, né, só espetar no fio, já vê os LEDzinhos piscando. A desvantagem é que ele analisa só a existência do sinal, ele não analisa a qualidade, então ele peca um pouquinho, mas também tem um excelente custo-benefício, né, custo-benefício fantástico, analisador de polaridade, lâmpada de teste nem se fale, né, porque é praticamente de graça, né, certo? Um outro equipamento muito bacana, esse é o dia a dia da oficina, né? O reparador deve aprender a usar o multímetro, deve saber. Se você não sabe, pessoal, medir uma tensão de corrente contínua, uma tensão de corrente alternada, se preocupe com isso, procure aprender, né? As outras grandezas, largura de pulso, ciclo de trabalho, né? São secundárias, né? Mas a medição de tensão e resistência elétrica, que eu não tive tempo de entrar, né? Nem tentei, porque a gente não teria tempo aqui, né? Seriam as fundamentais, né? Tensão e resistência elétrica, né? Voltagem e resistência. Então o multímetro é um equipamento do dia a dia, é a chave de fenda da eletrônica, é o multímetro. Eu recomendaria você adquirir um multímetro digital, tá? E automático, que é mais fácil de usar, tá, pessoal? Você encontrou equipamento aí no mercado desse aqui, acessível, 80, 90 reais, você consegue comprar um equipamento desse aqui, tá, pessoal? E o osciloscópio automotivo seria um sonho de consumo, né? Tá? Isso aqui é um sonho, né? Que é um excelente equipamento, né, pessoal? Tá? Esse equipamento meu aqui custou 5 mil reais, entendeu? É caro, né? Mas
excelente, né? De excelente aplicação na oficina, né? Agora, também é mais difícil de usar do que o multímetro, mas não deixa de ser um multímetro, tá? Se você sabe usar um multímetro, você está com meio caminho andado para aprender a usar um osciloscópio, que é simples. A grande vantagem do osciloscópio, né, pessoal, que ele te dá certeza, né? Você, quando tem um osciloscópio e aprende a utilizar, você fica viciado nele, porque ele te dá certeza. Eu medi o sensor de borboleta, é certeza que não é ele. Por quê? Porque eu medi com o osciloscópio, o gráfico teve a sua variação normal, e eu medi também durante o defeito, né, pessoal? Vocês sabem, né? Que a primeira regra para se diagnosticar alguma coisa é o defeito estar presente, né? Certo? O cara chega na tua oficina, o meu carro, ele tá com a marcha lenta acelerada. Você vai analisar, o defeito não está presente, não tem nada. Faz 10 dias que ele não dá o defeito. Qual é o defeito? Pelo amor de Deus, é impossível você diagnosticar. E se o defeito não estiver presente, não tem como medir, entendeu? Então, com o defeito presente, o osciloscópio é show de bola, né, pessoal? Então, seria esse paralelo, esse comparativo que eu gostaria de fazer dos equipamentos, né, pessoal? E por isso que muitas vezes, né, no dia a dia da oficina, você mede um componente e não consegue ser bem sucedido. Pô, eu testei, deu certo o teste e a peça estava estragada. Isso aconteceu porque ou você usou o método errado, certo? Ou você usou o equipamento errado, entendeu? Porque existem vários métodos para se testar um componente. Cabe a você ser orientado, né, para saber qual é o melhor método para se efetuar essa medição, né, pessoal?